Capítulo 3. Longe do Pai, na casa do Pai, uma imersão de amor. Como a viagem para Anápolis aconteceu logo depois que deixei o hospital, onde estava sendo tratado da meningite, encontrava-me ainda um pouco atordoado com tudo. Mamãe, por sua vez, dava curso ao que vinha planejando quanto à separação e à nossa instalação em Anápolis. De minha parte, ia tocando a vida, talvez até não querendo pensar nisso, tanto por causa da separação em si, quanto pela saída repentina de BH. Na verdade, nem me lembro de tê-la questionado para onde iríamos. Creio que a escolha de Anápolis atendia mais ao propósito de minha mãe em aproveitar o apoio oferecido por meu tio Miguel, irmão dela. Minha mãe, 7 anos mais velha que esse irmão, cuidou muito dele quando o mesmo era pequeno. Tio Miguel tem um respeito por minha mãe que bem se expressa pelo fato de que sempre ao encontrá-la pede-lhe a bênção. Costume esse antigo e muito presente em Minas Gerais. Os filhos e afilhados sempre pediam a bênção aos seus pais, padrinhos e avós. De fato, ele nos ajudou muito durante o tempo em que passamos em Anápolis. Naquela época, a cidade, localizada entre a capital do estado Goiânia e a capital do país, Brasília, mostrava-se muito promissora. Mas o fator determinante para a mudança para lá foi certamente aproveitar o precioso apoio do tio Miguel. Como viemos de ônibus, trouxemos bem pouca coisa com a gente, praticamente apenas roupas. Em Anápolis, fomos morar em um barracão bem simples no bairro Maracanã. Tio Miguel nos deu tudo o que tínhamos em casa. Logo que chegamos a Anápolis, minha mãe procurou seguir com seu ofício de costureira. Já eu fui trabalhar na marcenaria do tio Miguel. Eu não sabia muita coisa, mas fazia o que havia aprendido a mais no tempo em que trabalhei na marcenaria em Belo Horizonte. O que seria o meu salário, o tio Miguel entregava integralmente à minha mãe. Isso não me contrariava, pois sabia que de tudo que eu precisava, conforme as condições, minha mãe me dava. Sobre esse aspecto do meu salário, lembro-me, no entanto, que tive grande expectativa quanto ao Natal, pois entendi que o tio Miguel nos daria presentes a mim e aos meus irmãos. Tinha esperança de ganhar algo muito bom, pois afinal eu trabalhava com ele, às vezes de domingo a domingo, no período em que não tinha aulas. Bem, para minha decepção, ele, em vez de me dar um belo par de tênis, que era o que eu queria, deu-me um quichute. Tratava-se, mesmo naquela época, de um calçado bem pobrezinho. De toda forma, fiz cara de satisfeito e a vida seguiu. Hoje fico pensando sobre como eu pude esperar algo sofisticado de alguém tão desligado com relação a essas coisas como o tio Miguel. O barracão onde morávamos era formado por 2 quartos, cozinha, sala e um pequeno quintal. Não havia muitas casas na vizinhança, mas me lembro bem da mercearia que ficava praticamente em frente à nossa casa, bastando atravessar a rua para chegar. Ali íamos comprar pão. Os pães eram diferentes ao formato e sabor daqueles que estávamos acostumados a comprar em Belo Horizonte. Uma vez entrei na mercearia e pedi uma bisnaga. O senhor que estava no balcão, de origem oriental, talvez um japonês, trouxe-me uma bisnaga de tinta da marca Xadrez. Achei estranho e indiquei a ele, apontando na vitrine o que realmente desejava. O problema na comunicação deveu-se ao fato de que em Belo Horizonte chamamos de bisnaga um pão de sal ou pão francês grande, o que para ele se chamava apenas de pão. Mais tarde eu descobriria que em São Paulo se chama bengala o mesmo tipo de pão. Nossa rotina era bem rotineira mesmo, pois minha mãe costurava, cuidava da casa e de nós. Eu ia para a escola no mesmo bairro e depois seguia para a marcenaria, que ficava nos fundos da casa do tio Miguel. Logo fiz amizade com os garotos da escola e com os filhos de um outro tio que morava também em Anápolis. Por sinal, a casa dele ficava perto do nosso barracão. Era o tio Nel. Até hoje não sei o nome verdadeiro dele. Suspeito que seja Newton. Naquela época, meus primos, Paulo e Edson, eram bem jovens e ainda moravam com ele. 2 rapazes bem legais e simpáticos.
A esposa do tio Nel chamava-se Ana. Ele tinha ainda 3 filhas, mas somente a Iraídes estava em casa. Eu gostava muito de ir na casa do tio Nel, que era muito alegre e gostava de mim. Tia Ana dizia gostar de mim também, mas de vez em quando me colocava para correr da casa dela. Não a culpo por isso, pois eu era realmente muito folgado. O que havia de sagrado para mim era ir à noite assistir a novela e no domingo assistir ao programa Fantástico da TV Globo. No entanto, quando a novela terminava e o Fantástico também, ela me mandava embora rapidinho. Em casa tínhamos poucos móveis e eu dormia em um colchão na sala. Tinha um rádio quebrado que só funcionava na medida em que eu passava um garfo entre as pequenas soldas dos circuitos. Nele eu ouvia a Rádio Nacional de Brasília para saber as notícias do futebol. Naquela época eu ainda torcia pelo vitorioso Flamengo de Zico Raul Júnior. Quanto aos meus irmãos mais novos, Rodrigo e Matusalém, eles eram bem pequenos ainda e não iam à escola. Já o Valfrido estudava e ajudava muito minha mãe cuidando deles. Enquanto estávamos em Anápolis, minha madrinha de batismo, Cleusa, irmã de meu pai, veio de Belo Horizonte morar conosco um tempo para nos ajudar. Enquanto minha mãe trabalhava com as costuras, tia Cleusa cuidava da casa. Meu pai visitou-nos por 2 vezes enquanto estivemos morando em Anápolis. Como nunca tive muito relacionamento com ele, meu pai chegava, me via, falava algo, mas nunca paramos para conversar. Mas, na verdade, ficava muito feliz quando ele chegava. Eu me sentia seguro e protegido. O fato é que após a separação de minha mãe, quando naquele barracão, tarde da noite, eu ouvi algum barulho, era aterrorizante a sensação de que ele não estava ali. Eu temia muito que viesse a precisar fazer algo sem que tivesse condições ou força para isso. Em uma das oportunidades em que ele veio, ao se despedir e sair com minha mãe para ir à rodoviária, eu fui para o quintal e chorei muito. Eu perguntava para Deus em voz alta o porquê daquilo tudo. Mais tarde fui saber que, sem que eu notasse, minha mãe voltou para pegar algo e me viu chorando ali. Mas não deixou que eu percebesse. Tempos difíceis aqueles. Fora isso, meu pai mantinha contato conosco por telefone. Nós não tínhamos telefone em casa, o que era algo caríssimo na época, tanto que poucas casas tinham um. Por isso íamos à agência da Tele Goiás, onde havia cabines com telefone. A gente pagava um valor ou ligávamos a cobrar. A moça da agência fazia a chamada e apontava a cabine onde deveríamos atender. O dinheiro que meu pai deveria enviar chegaria por ordem de pagamento bancário. Era sempre tenso ir ao banco para saber se a ordem havia chegado. A gente perguntava e ficava esperando para apenas ouvir que nada havia para nós. Acho que ficamos poucos meses em Anápolis, pois, se não me engano, no ano seguinte à nossa chegada, já nos mudamos para Brasília. Isso já era 1983. Minha mãe acreditava que Brasília reservava um futuro melhor para nós e que poderia contar com a ajuda de um sobrinho dela, Antônio da Cruz, que morava há vários anos em Brasília e trabalhava na Telebrás, empresa pública na área de telefonia. Ele era casado e tinha 3 filhas. Para não comprometer meus estudos, minha mãe e irmãos foram na frente, indo morar em Taguatinga, cidade a 20 quilômetros de Brasília. E eu fiquei em Anápolis para concluir o primeiro bimestre que cursava no Colégio Couto Magalhães, onde já estava fazendo o científico, hoje ensino médio. No Couto Magalhães me chamou muito a atenção a realização do que eles denominavam de devocional. Era um evento mensal em que todas as turmas se reuniam no auditório da escola para um culto. Nessas devocionais, um pregador, um músico ou banda eram convidados a trazerem uma mensagem evangelística para os alunos. Nas 2 edições das quais participei, Deus falou muito ao meu coração, pois desde a minha conversão em Minas Gerais, não havia voltado a frequentar uma igreja de forma regular. Até tentei, mas o mal-entendido impediu que isso se concretizasse. Recém-chegado à cidade de Anápolis, passando de ônibus em frente a uma igreja, vi que nela estava escrito Assembleia de Deus.
Ao chegar em casa, comentei com minha mãe que iria visitar aquela igreja Assembleia de Deus próxima de onde morávamos. Ela me alertou para o fato de que a Assembleia era bem diferente da Igreja Batista, na qual me converti, e que eu poderia estranhar algumas coisas. Afirmei à minha mãe, do alto da minha falta de experiência, que as igrejas evangélicas eram todas iguais. Mas logo na minha primeira visita à Assembleia de Deus, vi que ela tinha razão. Como eu queria voltar a frequentar uma igreja, insisti em permanecer, apesar das diferenças que ali encontrei. Assim fiz por algum tempo até que ocorresse um incidente que determinou minha saída. Era um domingo pela manhã e após a escola dominical, todos conversavam animadamente no pátio da igreja. Querendo puxar papo com o senhor que ali estava, perguntei a ele se iria assistir a uma partida que o Flamengo faria naquele domingo à tarde. Ele mudou o semblante, visivelmente irritado com a minha pergunta. De forma bem ríspida e quase aos gritos, começou a dizer que futebol era do diabo e que, sendo ele um servo de Deus, não entendia como eu podia estar fazendo aquela pergunta a ele, nem como eu poderia estar pensando em assistir a um jogo de futebol. Fiquei muito envergonhado com o que aconteceu sob o olhar surpreso de todos que estavam no pátio da igreja e nunca mais voltei ali. Foi uma conjunção muito desfavorável. Eu, muito imaturo, e o irmão mais experiente que eu na fé, muito imaturo também, pois poderia ter me feito saber o que ele e a igreja pensavam sobre o futebol, sem me expor ao ridículo daquela forma. E adolescente detesta ser exposto ao ridículo. Quase que ele conseguiu fazer com que eu não mais congregasse em uma igreja. Cheguei inclusive a arrumar um trabalho em um trailer de propriedade do meu primo, Paulinho, no qual se vendia sanduíches. Ele funcionava exatamente no horário dos cultos. Assim, eu justificava para mim mesmo o fato de não mais estar congregando, pois infelizmente trabalhava no horário em que aconteciam os cultos nas igrejas. Só faltei dizer que as igrejas é que estavam erradas em não realizar cultos em horários em que eu pudesse ir. Por meio das devocionais no Couto Magalhães, Deus me alertava para o fato de que eu devia voltar à comunhão da igreja e que eu devia perdoar o irmão que provocou aquele episódio em que me senti humilhado diante de todos. Entendi a mensagem e me dispus a, logo que chegasse em Brasília, procurar por uma igreja para voltar a congregar. De preferência batista, é claro. Não queria mais surpresas. Quando cheguei a Taguatinga, comecei a estudar no Centro de Ensino de Taguatinga Norte, CETN. Eu estudava pela manhã e foi muito difícil iniciar um curso diferente daquele que havia começado em Anápolis, pois algumas matérias não coincidiam e tive que começar algumas a partir do segundo bimestre. Mais tarde eu conseguiria um emprego na Telebrás, graças à ajuda de meu primo Antônio da Cruz. Com isso, faria apenas um bimestre pela manhã, e já no terceiro bimestre estaria estudando à noite no CEAB, Centro de Ensino Ave Branca, também em Taguatinga. Minha mãe prosseguia com suas costuras desde que chegamos a Brasília. Uma vez costureira, sempre costureira. Não sei como ela conseguia clientes e serviços, mas Deus sempre a abençoou assim. Trabalhava em casa e naquele tempo morávamos em um barracão em Taguatinga, na QND 15, atrás de um belo sobrado. As pessoas me perguntavam onde eu morava e eu apontava para o sobrado e perguntava para elas: "Está vendo aquele sobrado?" A pessoa olhava e ficava surpresa com a beleza da construção. Então eu arrematava: "Eu moro nos fundos, em um barracão." Lembrado do meu compromisso diante de Deus de voltar à comunhão da igreja, eu andava por Taguatinga, atento a cada templo em frente do qual passava. Vi um com o nome de Batista. Lembrava-me que minha conversão havia acontecido em uma igreja batista, e não tive dúvida, fui lá para conhecer. Tratava-se da Igreja Batista Central de Taguatinga, em Taguatinga Norte, pastoreada naquele tempo pelo pastor Ezequias Fragoso Vieira. Logo que cheguei, fui muito bem recebido e me convidaram para frequentar as reuniões da mocidade, bem como uma sala de estudo bíblico para novos crentes. Eu tinha naquela época 14 anos.
No primeiro dia de aula, fiquei surpreso em saber que o próprio pastor da igreja seria meu professor. Senti-me muito valorizado com isso. Estudamos por vários domingos a confissão de fé das igrejas batistas do Brasil, ponto por ponto, e foi muito bom. O pastor Ezequias me ensinou que eu devia procurar estar em uma igreja que se aproximasse o máximo possível das igrejas do Novo Testamento. Se em algum momento eu tivesse receio de convidar alguém para conhecer minha igreja, deveria reconsiderar frequentá-la. Disse-me também que uma pessoa sem congregar em uma igreja era semelhante a uma árvore plantada em uma calçada pública. Além de não ser cuidada, sofreria danos dos que lhe arrancam galhos, jogam lixo em suas raízes, etc. Já a árvore plantada em um jardim recebia cuidado adequado e também estaria protegida. Claro está que nunca me esqueci disso. Após o curso na classe de novos convertidos, fui batizado pelo pastor Ezequias. Na noite do meu batismo, houve a feliz coincidência da presença de meu pai conosco. Ele veio nos visitar no mesmo final de semana do meu batismo. Dessa forma, aquele que afirmou que jamais um filho dele se tornaria um crente estava ali, sendo chamado à frente da igreja para entregar ao filho o certificado de batismo. Eu não congregaria por muito tempo ali, mas o tempo em que congreguei foi para mim como uma vida toda, dada a intensidade das experiências e conhecimentos adquiridos e vivenciados ali. Ainda vou voltar a falar sobre a Igreja Batista Central de Taguatinga. Em Brasília estranhei a planura da cidade, pois em Minas Gerais era morro que não acabava mais. A cidade tinha uma lógica de endereços bem diferente e sua arquitetura também era muito diferente de tudo que eu já havia visto. Eu passava meu tempo envolvido com os estudos, igreja e colegas da rua. Era sagrado jogar futebol na quadra da Praça do Bicalho. Eu atuava de goleiro, pois por causa da paralisia infantil na perna esquerda, eu não conseguia correr com a bola, mas no gol eu me garantia. Por causa da perna esquerda com paralisia, eu não podia pular para o lado esquerdo. Por esse motivo, ficava bem perto da trave esquerda e deixava um espaço enorme do lado direito. Claro que os garotos chutavam a bola nele e era exatamente o que eu queria. Eles chutavam e quase sempre eu pegava. Em minha primeira partida na praça, fiquei no gol e houve um pênalti. Eu sabia que era imprescindível pegar para conquistar a confiança dos garotos da quadra, pois eu era novato. E peguei. Meu time, nas noites de futebol na quadra, praticamente não saía de campo, pois a regra era que quem fizesse 2 gols ou estivesse ganhando por 1 gol quando terminassem os 10 minutos da partida, continuaria e entraria outro time. Assim entravam times e mais times e nós continuávamos em quadra. Às vezes fico pensando no grande goleiro de futebol de salão que o Brasil perdeu desde que eu parei de jogar. Era difícil conseguir trabalho com aquela idade e novo na cidade. Havia muitos jovens pela rua jogando bola sem conseguir emprego. Tentei certa vez expor na feira de domingo que acontecia na Praça do Bicalho alguns tapetes que minha mãe fez. Foi uma experiência deprimente, pois as senhoras passavam, olhavam, mas não compravam nada. Voltei da feira frustrado e triste por não ter conseguido alegrar minha mãe com um bom resultado nas vendas. Como não tínhamos muita coisa em casa, eu era frequente na casa dos vizinhos para ver TV e aceitar as guloseimas que eles gentilmente me ofereciam. Mas finalmente surgiu uma oportunidade. Meu primo Antônio da Cruz disse que eu deveria ir com minha mãe a Telebrás, no centro de Brasília, para uma entrevista de emprego. Eles precisavam de um contínuo, mas eu não sabia o que era isso. Minha mãe e eu também não sabíamos como chegar ao setor de autarquia sul. Tanto que fomos primeiro à rodoviária do plano piloto, para depois pegar um ônibus de volta para o setor de autarquias. Com o primeiro ônibus já teríamos chegado ao destino. Eu estava nervosíssimo na entrevista, pensando em como poderia provar minha capacidade, mesmo sem nunca ter trabalhado como contínuo. Fiquei deslumbrado com o luxo do prédio da Telebrás. Pessoas bem vestidas, educadas e que falavam bem baixinho. Totalmente diferente do ambiente de uma marcenaria.
Para complicar as coisas para mim, a entrevista era na presidência com a secretária do presidente. E ela fez a pergunta que eu temia: qual a sua experiência de trabalho? Pense em que experiência profissional eu tinha. Falei então que eu já havia trabalhado em uma marcenaria, ganhei o 3º lugar em um concurso de cartazes sobre cuidado com a natureza e fiz um curso na escola em Belo Horizonte sobre departamento de pessoal. Coisas totalmente desconexas, mas era o que eu podia dizer sem mentir, já que eu havia abandonado meu antigo vício de mentir. O que eu iria saber depois é que a secretária do presidente estava procurando exatamente alguém sem experiência de trabalho, pois os contínuos que me antecederam haviam trazido de seus últimos locais de trabalho alguns maus hábitos. A secretária queria alguém que teria nesse trabalho sua primeira experiência. E era o meu caso, pois onde trabalhei anteriormente nada havia semelhante com aquela oportunidade que me surgia. Assim, se eu tivesse inventado algo, perderia o emprego. Era mais uma oportunidade de aprender como valia muito a pena honrar a Cristo com minha vida e perceber o quanto eu estava sendo tolo quando pensava estar sendo esperto. Fiquei tão feliz com a resposta de ter sido escolhido que depois de ser contratado, após o expediente, continuava exibindo meu crachá por onde fosse. Como de costume, entregava o valor integral do meu salário para minha mãe. Já estava muito feliz com tudo ao que passei a ter acesso trabalhando na Telebrás. Amava o restaurante com tantas opções de pratos. O garçom da presidência, ao me ver tão magro, afirmou que iria me engordar e, para isso, sempre me dava biscoitos e lanches saborosos. O que eu não sabia é que a Telebrás seria o único lugar em que eu iria trabalhar como funcionário em toda a minha vida. Entre as melhores lembranças que eu tenho de lá estão as reuniões do Grupo Evangélico Telebrás, GET, que aconteciam sempre às quartas no horário de almoço em um dos auditórios da empresa. Ainda hoje, quando visito as igrejas, posso ter a alegria de encontrar pessoas que conheceram o Evangelho durante aquelas reuniões que eram para nós, funcionários da Telebrás, um verdadeiro oásis em meio à semana intensa de trabalho em que estávamos. Como eu era office boy da presidência, tinha contato com membros da direção da empresa e inclusive com presidentes de outras empresas, os quais eu convidava para conhecerem o JET. Não sei se o que eu tinha era muita coragem ou desconhecimento do perigo que corria em ser tão ousado ao não levar em conta a imensa distância hierárquica que havia entre eles e eu. O que prevalecia era o desejo de que eles conhecessem a mensagem do Evangelho. Creio que esses homens gentis e importantes deviam achar muito surpreendente receberem o convite de um contínuo. Talvez até pelo inusitado, alguns deles aceitaram de bom grado. E com isso, podia-se ver, sentados lado a lado na reunião do grupo, um presidente e um office boy, hierarquicamente tão distantes um do outro, mas diante de Deus, igualmente carentes.